fictício. Tudo isso é ilusório. Porque, na verdade, a igreja perde o que ela tem de mais precioso, que é a sua pureza e santidade. Gente, o que diferencia a igreja do resto do mundo é a sua pureza, santidade, a noiva ataviada para o noivo. A igreja é a noiva que está para encontrar-se com o noivo, Jesus Cristo. E esse encontro não tem hora para acontecer. Mas esse tempo e essa caminhada não é fácil. Estamos qual uma noiva que vai encontrar-se com o noivo, vestida de branco, com a roupa nupcial, mas ela tem uma tarefa impossível aos olhos humanos, que é passar de branco por dentro de uma mina de carvão e sair limpa do outro lado. Esse mundo tem muita sujeira. E passar incólume por ele não é qualquer coisa. Não é tarefa fácil. E algumas vezes na história do cristianismo, a igreja se perdeu na santidade e na pureza, fazendo alianças erradas. Esse período de Pérgamo é conhecido como o trono de Satanás. Vamos lá? Está escrito lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Observe, nas cartas apocalípticas, todas as vezes que Cristo se apresenta a uma igreja, cada apresentação é diferente da anterior. E cada uma delas está linkado com o estado ou as circunstâncias em que aquela igreja está vivendo. Para a igreja da era imperial, a era de Sardes, uma igreja que está fazendo aliança com o Estado, está vendendo santidade e pureza para ganhar benesses e favores, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você não teme mais a César, deveria temer a mim. Essa é a lição. Se agora a espada de Roma não está mais no seu pescoço, a minha está. A amizade do mundo, ela é inversamente proporcional à de Deus. Não se pode ser amigo do mundo e de Deus, ou há de amar a um e aborrecer a outro. Conheço o lugar em que habita o império. O berço da imoralidade, da permissividade. Conheço o lugar em que habita, que é onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu não tenho tempo para falar sobre ti. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, depois que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. O que eu falei? Ensinar o povo a pecar, se afasta de Deus. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eu não tenho tempo para falar, mas Nicolau é um dos diabos
acham? Cuidado. Não zombe, não caçue, não desmereça alguém que não tem a sua fé ou não professa a fé da forma como você professa. Porque se essa... Apaga a luz aí, querido. Todas as mãos. Se acendermos um palito de fósforo aqui dentro, dá para ver. Ok? Dá para você ver que as luzes estão acesas. Dá? Mas se nós estivéssemos ao ar livre, no sol do meio-dia, e o sol quente, você acendesse essas luzes, ninguém conseguiria ver nada. A luz parecia que estava apagada, porque a luz do sol é maior. Então essa luz é nada. Você acendendo ela no meio-dia, ao ar livre. Entenderam isso? Então, se a sua luz é um sol, e a do colega, do irmão, da pessoa que você conhece, é apenas uma fluorescente perto de você, não desmereça, porque na hora que tiver em trevas, aquela luz vai ajudar. Entenderam? Você pode pegar para essa cidade. Elogio, eu já falei. Repreensão. As heresias te perdem. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, essa igreja que saiu das catacumbas da perseguição para viver o refrigério do apadrinhamento do imperador Constantino, que acabara de se declarar cristão. A aliança da igreja com o Estado romano, no princípio, parecia uma grande bênção, mas mandada pelos céus. Mas logo se revelou uma ardilosa armadilha forjada do inferno. A igreja ganhara a liberdade tão sonhada, mas perderia a sua pureza e santidade, pois o imperador e sua corte trouxeram para dentro da igreja também a dona idolatria. Ok? Arrepende-te, é o aviso. O Senhor está dando chance dessa igreja se arrepender das alianças erradas que fez, negociando sua santidade e pureza. Passe por refrigério. Claro que não é pecado desejar dias melhores. Amém. Amém. Mas é preciso tomar muito cuidado e avaliar até que ponto estamos dispostos a ir. Irmãos, prosperidade é bom, todo mundo quer e Deus tem para dar. Não é pecado não. Mas cuidado com o que você vai negociar para conquistar essa prosperidade. Ela tem que vir como consequência e você não deve ter moedas para comprá-la. A Bíblia diz, e é claro o texto, estas bênçãos te alcançarão. Não é você que corre a elas, é elas que correm atrás de você. E como é que acontece isso? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Promessa. Dar-lhe-ei um maná escondido, uma pedrinha branca e um nome novo. Ele promete para aqueles que não negaram o nome dele, dar-lhes um novo nome, sobre uma pedra branca e alimentá-los no maná escondido. Aí o contexto histórico, vocês já viram no filme, não vou falar de novo, né? Não precisa. Otimista dos cristãos. Eusébio de Cesareia, autor da história da Eclesiástica. Alguém já leu a história eclesiástica de Eusébio aqui? Ainda não. Aqueles caras. Pelo menos tem fé, né? Cara de madeira, junto com fé. Gente, vocês viram o filho do crente semana passada, não viram?
para roubar, matar e destruir. O maior inimigo da sua alma está ao seu derredor, bramando como um leão para te devorar. Eu, seu adversário, seu acusador, conheço a Bíblia inteira. E vocês, os filhos bons, romanos, árvores plantadas em beira de ribeiro, jardim regado, carvalho de justiça, membros do corpo, sol, filhinhos, ministros do Evangelho, embaixadores de Cristo, conhece essa palavra inteira. Responde? Isso é rodar, pastor. Responde? Como é que vocês querem estudar uma coisa que vocês não leram? Gente, é um princípio. Você tem que ler para depois estudar. Você tem que conhecer para depois prosseguir e conhecer. Você tem tempo para tudo. Facebook, internet, fofoca, telefone, televisão. Mas não tem tempo para Bíblia. Aqui não tem som. Não tem não. Aqui nessa sala. Grande é a tua fé. Nem em Israel eu vi. Se eu deixar rolar, eu vou dar uma. É verdade. Ó, essa aliança que o Estado trouxe, todos queriam ser. Consequências da união da igreja do Estado. A igreja passa a ser mantida pelo Estado, que é a igreja católica hoje. Todos queriam ser membros da igreja, quase todos eram aceitos, homens, porque a perseguição acabou. Inverteu. Iniciou-se a perseguição aos pagãos, ocorrendo assim muitas falsas conversões. Como o Estado se travestiu de igreja, o imperador se declarou cristão e declarou que o império agora tinha uma religião, o cristianismo. Mandou fechar os templos dos pagãos e entregá-los à igreja, que antes fazia culto nas casas, agora teria templos. Aquele pessoal, aquela corte, aquela nuvem que acompanha o império, a corte, os caras não se converteram, porque a conversão é um ato do Espírito Santo. Ninguém converte ninguém. Jesus falou, e é verdade. O Espírito Santo, quando ele vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Isso só acontece através do Espírito Santo. Mas as pessoas, para não morrer, por medo da morte, para continuar mamando nas tetas do Estado, elas se declararam cristãs da noite para o dia. Houve uma enxurrada de pseudos conversões. Mas como o homem, quando não é transformado pelo Espírito Santo, porque a conversão é algo que acontece de dentro para fora. Jesus muda aqui dentro, e o que ele muda dentro vai se manifestar do lado de fora em pouco tempo. E aí a prostituta se torna uma mulher fiel, o ladrão se torna um homem confiável, porque mudou a essência. Mas, ao contrário, quando a pessoa se convence e não se converte, ela se muda de fora para dentro, ela se traveste de crente, coloca roupa de crente, começa a andar no meio dos crentes, vai para a igreja dos crentes, e alguns até falam como crente, mas a essência não foi mudada. Então os pecados continuam lá. Eles só foram encobertos, mas não foram limpos. Não foi lavado, não foi remido, não foi santificado nem purificado. Foi sim convencido por si próprio de que agora precisa mudar. A aparência mudou, mas a essência é velha. E o Evangelho é o contrário. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Essas pessoas, embora professassem a nova fé, mas os seus corações continuavam
o dia do descanso para todo lugar, para todas as nações, é o domingo. Então, nesse dia, você tem mais tempo. E por que tem mais tempo? Você pode dedicar mais. Porém, A questão da preguiça. Paulo diz assim, ó, não faz separação entre dia e dia. Palavra do apóstolo Paulo. Um faz separação entre dia e dia. Mas nós julgamos igual todos os dias. Não há um dia do Senhor. Domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é todo dia. Agora, o domingo é o meu dia que eu tenho mais tempo para dedicar a Deus. Então, esse pode ser um dia que você dedica para o Senhor. Mas para aquele que trabalha por escala, por exemplo, que no domingo ele vai trabalhar e na segunda está de folga, faça na segunda-feira o seu domingo, ou seja, o seu dia do Senhor. Ok? Entendeu? É aquele dia que você dedica para Deus. Ele pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não importa qual seja o dia. Para nós não existe isso. Não é um dia ou outro. Ok? Até porque a igreja, diga, a igreja. A igreja É o lugar é o lugar da comunhão. da comunhão. Não é da adoração. Não é adoração. É da comunhão. Eu venho aqui para ter comunhão com vocês. Adorar a Deus é em casa, no trabalho, na rua, no ônibus, no colégio, aonde eu estiver. Você é crente, sabe aonde? Aonde ninguém está te vendo. Aonde não tem testemunha. É ali que você é um crente de verdade. A verdadeira pessoa que você é em Deus é quando você está sozinho. É aquele cara ali que você é de verdade. O resto é atuação. Você é bom. Mas vamos voltar para a aula. Vamos lá. E aí, sim, voltando ao Natal. Há uma lenda babilônica que a Virgem Semíramis foi copulada pelo deus Nimrod, que desceu em forma de chuva e coabitou com ela. E ela concebeu, e ela era uma virgem, ela concebeu sendo virgem. E ela teve um filho, e esse filho era a reencarnação de Nimrod. E essa criança veio a se chamar Tamuz. E essa criança nasceu 25 de dezembro, na cidade de Babilônia. E essa criança, no dia que nasceu, foi plantada uma árvore. E os homens de Babilônia se deram presentes entre si. Está aparecendo com alguma coisa? Essa aula, hein? No Congresso Apostólico esse final de semana. Mas nós, cristãos, engolimos isso. Por quê? O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Irmão, a gente não só reclama do que eu faço porque eu não sabia. Não, mentira. Você faz o que você quer. Porque mesmo sabendo, você faz o errado. Você sabe que a Páscoa é a morte de um cordeiro. Você sabe que a Páscoa é livramento e salvação. Você sabe que a Páscoa tem que ser imolado por um cordeiro, um animal limpo. Mas você celebra uma Páscoa que você ensina para o teu filho que é um coelho, um animal imundo. Você come chocolate na Páscoa. Você na Páscoa não diz nada. Teu filho sabe tudo de coelhinho da Páscoa. Que trazem para mim, mas não sabe nada de Jesus, do anjo da morte passando e livrando a casa dos hebreus. Só. Porque se essa. Não sei. Se essa é a verdade, por que algumas igrejas. Algumas, Não, todas as igrejas. Algumas igrejas que quiseram radicalizar isso foram tão taxadas, tão colocadas à Nós margem. não estamos dispostos a pagar o preço de ser diferente. Nós não queremos ser o ET, o extraterrestre, que não vive de acordo com o Mas será que ele dá um jeitinho, então? Se essa é a Nós, verdade. por que o povo da igreja primitiva
Então vamos parar por aqui. 37, 18. Chama o pessoal para cá. 18. Só desse aqui. De lá. 37. 37, 18. Os filhos. Tá ali, não vamos perder tempo não. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Isso está escrito lá em Jeremias. Essa rainha dos céus, se vocês não sabem, Maria tem esse título.
desse que eles jogaram sorte? Eu vou perguntar isso lá. Quando eu chegar, eu vou perguntar, senhor, fala, Matias, foi tu mesmo? Porque a gente não viu mais nada. Cara, isso. Porque jogaram sorte. Sabe o que eu penso? Se eles esperassem o dia de Pentecostes, a história era boa. Porque se esperassem o dia de Pentecostes, eles não iam jogar dado. Eles iam perguntar ao Espírito Santo. Eles fizeram antes, foram precipitados. Nunca, não tem nenhuma vírgula dizendo assim, eu escolhi Matias para substituir Judas. Não tem. Ao contrário, tem versículos e versículos, muita coisa escrita dizendo, Deus, o Senhor, dizendo, eu escolhi a Paulo para levar o meu nome diante dos reis, dos grandes de Israel. Paulo diz assim, ó, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é o único lugar na Bíblia que você vai encontrar Paulo machucado. O grande, o gigante Paulo, das 13 epístolas, o terror dos demônios, que encontra ele em 2 Coríntios, ele está em Atenas, ele acabou de ser apedrejado e trouxeram ele quase morto. Ele está em Atenas. Timóteo está vindo da Ásia, de Corinto, e ele está machucado por dentro e por fora. E chega uma carta. A carta vem do pessoal de Corinto. A igreja que ele fundou. Os caras estão, porque veio os judaizantes lá para Corinto e meteram mal em Paulo. Paulo, quem plantou vocês aqui foi Paulo, quem ganhou vocês para Jesus foi Paulo. Esse cara não é nada, você tem apóstolo Lampa. Você é um mentiroso. Esse cara ele não faz parte do doce, não. Mete o mal em Paulo. E aí os crentes em Corinto mandam uma carta para Paulo pedindo a ele credenciais. Se você é apóstolo, nos mostra uma carta de referência dos apóstolos, dos 12 de Jerusalém. E aí Paulo está machucado por fora, todo quebrado, moído na verdade, foi apedrejado, mas está vivo. E agora ele está ferido por dentro, porque magoou, pô. Ele plantou, ele ganhou aquele povo, os 12 ficaram em Jerusalém, trancadinho lá, tudo bem bom, na área de conforto. Ele saiu pelo mundo com Barnabé, ganhou a Ásia Menor para Cristo. E aí ele começa a se defender. Eu não sou apóstolo, não. Eu estou parafraseando Paulo. Eu não sou apóstolo. Vocês querem carta de recomendação? Não. Vocês são a minha carta escrita e lida. Se eu não sou apóstolo para ninguém, pelo menos para vocês eu sou, porque vocês são fruto do meu apostolado. E se eles são apóstolos, muito mais eu. Porque aí ele começa a defender o apostolado dele. Muitas vezes nas prisões, em cadeias, em perigo de morte, perigo de dentro, de fora, um dia e meio, eu passei no abismo, uma 40 anos de ações menos um, e vai falando, aí o Espírito Santo chega, Paulo, aí não, todavia não eu, mas a graça de Cristo. Aleluia! Mas a aula é isso aqui, irmão, não é isso não. Não está falando de Paulo hoje. Poxa, vocês deixam eu falar. Gente, para, eu não posso falar. A aula é sobre outra coisa. Esqueci o dado. Perdi o fio da minha. Atos, capítulo 15. Primeiro concílio. O primeiro concílio da igreja é em Jerusalém. Acha aí para mim, Atos 15, versículo, não sei qual é. Está escrito aí, ó. A decisão, o resumo, o que foi decidido, a decisão final do concílio de Jerusalém. Os apóstolos se reúnem e a questão é, afinal de contas, o que é que se vai exigir dos crentes que se convertem no meio dos gentios? Não pode igualar eles com o judeu. O judeu nasceu no judaísmo, para ele é mole. Ele nasceu e se criou debaixo de 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Não toque, não toque, não toque, não toque, não toque, não faça, não faça, não faça, não faça, não
havia dois tipos de povos: judeus e gentios. Hoje, Deus, olhando do céu, ele vê três: judeus, gentios e a igreja. A igreja é um povo tirado dentre os povos. Tem judeu que também é a igreja. E tem gentio, nós, que é a igreja. Entenderam isso? Somos hoje os agentes de Deus. No Antigo Testamento, Deus estava de costas para o mundo, de frente para Israel. Tudo que ele fazia nessa terra, ele usava Israel como agente, mão. Eles eram a mão de Deus nessa terra, no Antigo Testamento. Ok? Mas, quando Jesus morre na cruz, Deus dá as costas para ele, levanta no meio dos gentios um outro povo chamado igreja. E agora ele trata com esse povo. Esse povo chamado igreja hoje é a mão de Deus no planeta. Tudo que Deus vai fazer aqui, faz através desse povo. Diga para quem está falando: você sabia? Você é a continuação das mãos de Deus, dos pés dele, da boca dele. Se tem alguém enfermo, você sabe, sente no coração de ir lá e não vai, você está impedindo ele de ir. Porque ele não pode ir sozinho. Diga: os céus, são os céus do Senhor, a terra, o planeta Terra, deu ele aos filhos dos homens. Depois que ele fez isso, tudo que ele tem que fazer aqui tem que ser através do homem. É dito para Jó, por Eliú, Bildad, Zofar, os amigos de Jó. Tem um monte de amigos assim. Quem tem amigo igual a Jó não precisa nem de inimigo. Vamos lá. Eles dizem para Jó: não tem problema com Deus. Deus está te castigando. Entra em juízo com ele. Mostra para ele as tuas questões, tuas razões. Aí Jó diz assim, já faz uma queixa: eu não posso. Porque o costume da época era quando tinha um juiz, um ancião, uma pessoa antiga, velho, um ancião. Ele tinha duas pessoas com problema, um tem competência com o outro. Ele botava a mão no ombro de um e a mão no ombro do outro. Fala. E aí ele arbitrava a solução era essa. Julgava. Aí Jó fala assim: não posso. Por quê? Ele não é homem. A ele, eu responderia. Antes, ao meu juiz, eu diria: misericórdia, não deixa. Ele não é homem. Não dá. Deus. Adão pecou. O caminho foi interrompido. O acesso a Deus foi interrompido. O homem é pecador e Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar pecado. E aí Deus estabeleceu um jeito. É o jeito do homem chegar a Deus. Tem um jeito. Tem. Qual? A lei. A lei é o caminho para o homem chegar a Deus. Só que a lei é o caminho de Deus. E a palavra diz: o caminho de Deus é perfeito. Porque a palavra do Senhor é provada. Como é que eu, homem imperfeito, vou trilhar um caminho perfeito? Não dá. Eu não posso ir. Não consigo chegar. Lembra da brincadeira? Dominó? Botando um assim, em cima, em pé, do lado do outro. Aí você tem 613 pedras. 613 mandamentos. Quando você chega nos 600, falta só 13. Aí você esbarra. Aí ele cai. Ele cai para cima do outro. Aí cai tudo. Tem que começar tudo de novo. A lei é assim. São 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Se pecar em um, é culpado de todos. O homem não chega. Mas o que a lei não diz é
Bereshit bara Elohim, Elohim é o Criador. Mas quando chega em Moisés, Moisés não se contenta em chamar de Criador. Ele quer um nome. Quanto nome? Quanto nome? E aí ele diz lá, as 4 letras que todo mundo conhece, Yod He Vav He, que não forma nada, seria YHWH, que dá a impressão de já, agora, nesse instante. Mas tem muitos nomes, não? E aí, o 4º mandamento diz, não usarás o nome do teu Deus em vão. Aí eles pararam de ensinar o nome de Deus, e a pronúncia se perdeu. Começaram a dar nomes ao Altíssimo, para não falar o nome. Jeová, Rafa, Nissi, Jireh, Sidekenu, Raá, Gibor. Entendeu? Tudo isso é para substituir o nome. Mas, se você botar todos os nomes numa fila, numa pilha, colocando em grau de autoridade e poder esses nomes, você vai ter o mais poderoso de todos, no topo da lista, Filho de Deus. E aí vem, conselheiro dos fortes para tentar o príncipe da paz, El Shaddai, Elohim, Ratonai, e vai por aí fora. Até chegar no mais simples e mais humilde de todos eles, já quase tocando no chão, Filho do Homem. E Jesus, uma vez ele indo para Cesaré de Filipe, indo para o Monte da Transfiguração, antes de subir, ele reúne os 12 e pergunta para eles, o que o povo diz que eu sou? Aí eles falam, tem uns que dizem que tu é Elias, outros falam que tu é Jeremias, tem alguns que dizem até que tu é Moisés. Aí ele pergunta para os 12, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro saca aquela palavra maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É isso? Muito bem. Mas ele mesmo, toda vez que ele vai se referir a si próprio, ele só usa um dos nomes. Qual é? Filho do Homem. Já se perguntaram por quê? Ele podia se chamar de outra coisa. Mas ele só fala esse. É chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Sempre Filho do Homem. Por quê? A gente conhece tão pouco o Evangelho. Gente, a gente tem uma visão pequenininha de Deus, da Bíblia, do plano da salvação. Eu estou escrevendo um livro, Redenção. Só pensar quando eu vou terminar aquele livro. Vamos chegar. Está vendo isso? Mas vamos lá. A obra de Cristo é muito maior do que o que a gente imagina. Quando Jesus andava aqui, nessa terra, dizendo Filho do Homem, ele estava mandando um recado para o diabo. Ele estava dizendo para Satanás, porque Deus fez o mundo, a terra, depois fez o homem e entregou para o homem o mundo que fez. Esse homem andava, passeava com Deus todo dia. E aí, o diabo
só você se converter, se arrepender, buscar e ele usa de novo. Mas, a terra dada a Adão, Adão pecou, se tornou escravo do pecado. Escravo não tem propriedade. Tudo que é do escravo pertence ao senhor do escravo. O diabo se apoderou dos bens do escravo Adão. A terra foi junto e agora o mundo jaz no maligno. Está na mão de Satanás. Entenderam isso? A lei. Que horas tem? Rapidinho. Abra Levítico 23. Levítico 23 correndo voando. Eu não vou ler não. Não dá tempo não. Mas você lê em casa. A terra não se venderá em perpetuidade. Toda a terra é minha, diz o Senhor. Quando teu irmão empobrecer e você vender uma parte da terra, da sua terra, todo o tempo em que viver, o dono, ele terá direito de remissão. Deus pegou Canaã e distribuiu pelas tribos, Benjamim, Naftali, Zebulon, Manassés, Efraim. Ok? Cada pedaço era de uma tribo. Sabendo Deus que com o passar dos anos, as pessoas vão tendo dificuldade financeira e tal, e vai passando, vai vendendo sua terra, daqui a pouco ia misturar geral. Ele fez uma lei, a lei da terra. A terra não se venderá em perpetuidade, porque toda a terra é minha. Ele está dizendo assim, a terra é minha, eu estou dando para você. Mas você não pode vender para qualquer um, não. A terra é minha. E aí, se tua irmã empobrecer e vender a terra, todo o tempo que ele viver, ele pode tomar de volta. Ele pode pagar o resgate. A terra ia ser arrendada, nunca vendida. Está na mão de você, mas eu sou o dono original. Todo o tempo eu posso pegar de volta. E se eu morrer, o meu filho pode pegar de volta. Qualquer um que prove que é da minha descendência, é meu descendente, tem o direito de remissão na terra. Entenderam isso? Entenderam isso? Adão perdeu a terra, vendeu o pecado ao diabo. Adão morreu e não conseguiu de volta. Enos, Sete, Caim morreram, não conseguiu de volta. Ninguém conseguia de volta. Aí, Deus também não podia. Por quê? Tinha que ser alguém da descendência de Adão. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo eu não sei não. É logo no início. Genealogia de Jesus Cristo. Jesus começava assim de 30 anos. E ele era como se conhecia. Filho de. Aí vai. Jesus. Acha aí comigo. 3. Genealogia de Jesus. 3. Lucas 3, 23. Lê para mim. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, José de Eli. Muito bem. E ele Vai subindo. de Mamate, Mamate de Levi, Levi de meu. Para aí. Vai lá no finalzinho dessa. No final tem. E 7. 7 de Adão. E Adão de Deus. Isso. Muito bem. Preste atenção, olha para cá. Essa genealogia aí não é para mim, nem é para você, é para o diabo. Jesus está dizendo a Satanás, ei, agora eu também sou homem. O que já falou lá, ele não é homem, agora não é mais verdade. Eu sou homem. Filho do homem. Esse título, olha para cá, gente, isso é importante. Esse título, filho do homem, é o que dá legalidade para Jesus Cristo operar nessa terra, porque agora ele é filho de Adão. Entenderam isso?
sentir que Jesus veio em carne. Entendeu? Então, tá tudo bem. Essa é forte, hein? Essa aí foi longe. Mas não dá não. Jesus, não era para falar nada disso. Nada disso está escrito em Bíblia. Gente, era para falar disso aqui. Jesus. Mas fica à vontade. Pastor, pastor, o senhor vai fazer um paralelo do primeiro concílio com o primeiro concílio? Era isso, não? Sim. Obrigado. Trouxe de volta para a terra. O centro da igreja de Jerusalém, com a mudança, Roma puxa a cúpula para Roma, dando Constantino, no ano 324, ele se torna Augusto César, porque César era um título, certo? Rei, imperador, ok? Só que nem todo imperador era Augusto, porque Augusto é um outro título. César Augusto quer dizer que esse imperador conseguiu unificar todo o império, ser um só, porque houve muitas vezes, imperadores que reinaram só sobre uma parte do império, e tinha outro rei nas outras partes, entendeu? Reis menores, mas tinham seus exércitos e tinham sua soberania. Você está entendendo? Às vezes dividiu em tetrarquias. Quando um imperador conseguia conquistar tudo, ele era o mandatário único, soberano de tudo, ele ganhava o título, além de César, de Augusto. Quando Constantino consegue unificar o império, que se torna César Augusto em 324, no ano seguinte, essa é a jogada. No ano seguinte, ele entendeu, Constantino, ele foi um cara que o diabo deu uma visão. Ele viu que a fé cristã era mais poderosa do que as armas, do que a fé enfrentava as armas. Entenderam? Homens sem nada na mão enfrentavam leões. Ele entendeu que aquela fé podia ser usada como cimento para consolidar o poder de Roma. O nome e o status, melhor, não, o nome e a forma de governo mudaria, mas o poder imperial permaneceria, e como permanece até hoje. Já parou para pensar? Roma nunca foi um país, Roma sempre foi uma cidade. Aonde tinha um César, passou a ter um Papa, que tinha o poder de colocar e tirar os reis. Amém. Entendeu? Claro? Amém. A prudência está dizendo que acabou. Eu vou escutar a prudência. Gente, só duas coisas só. Quem quer ir para o Encontro Raízes, faça sua inscrição. 21 a 23 de novembro. É R$250 e pode começar pagando 50. Ok? Faça isso logo. E a joga essa habilidade. Outra coisa, olha aqui, ó. Atenção. Cada uma das classes tem livros para ler. O primeiro ano
é poderoso. Você líder, leia Perfil. É um livro sobre autoridade espiritual. Muito forte. Esses livros aqui você pode comprar na livraria. Ou você pode abrir o seu seminário e comprar com a pastora Simone. E a gente vai imprimir o extrato de cada um e te dar. Ok?